Gravação iniciada. Bom, vamos retomar então com a pauta ainda da sessão de manhã, do dia 9, processo de reladoria do conselheiro Toselli, item 3. Da pauta, processo 10.580.011.904.2003.91. Com o relator, a palavra. Presidente, eu vou pedir a gentileza para resumir. A pauta está bem cheia e é matéria amplamente conhecida. Então, aqui, presidente, aquela discussão da multa isolada por falta de recolhimento de estimativa, só a multa isolada, então não é concomitância, e fatos posteriores a 97, já depois da alteração, né, do artigo 44 pela medida provisória de 97. Nesse caso específico, o recorrente é o contribuinte e recorre da manutenção do acórdão 1802.00572, que entendeu que mesmo depois de 97, a multa isolada sobre a estimativa pode ser plenamente cobrada. Aqui conheci... Licença. Na emenda, está dizendo lá em cima, no calendário 98, 99, 2000? Desculpa, presidente, a alteração é de 2007, não 97. Aqui que foi meu equívoco. Então, só para recapitular, o artigo 44, o caput, antes da alteração de 2007, tinha uma passagem que a multa deveria ser sob o tributo devido, né? E aí depois, com a alteração da MP, o caput foi alterado e a multa isolada foi reduzida de 75% para 50%. O que os contribuintes alegam é o seguinte, que até a edição da MP, como o caput limitava a multa isolada ao valor do tributo devido, não há amparo legal para cobrar sobre o valor da estimativa depois do final do exercício. Já a Fazenda, com base no parágrafo 4º, que falava que a multa isolada pode ser cobrada ainda que apurado o prejuízo, entende que são obrigações autônomas, ou seja, que para fins de multa isolada, tanto faz se o contribuinte apurou ou não lucro e qual seria o valor ou não do IRCS efetivamente apurados, podendo a multa ser, sim, calculada isoladamente sobre a estimativa não paga. Essa aqui é a discussão. Aqui a gente, nas últimas sessões, temos julgados bastante casos. Assumo que na TO eu não tinha julgado esse caso, me deparei com um acórdão aqui e acho que todos aqui já falaram. Eu me confundi no ano. Então, aqui, presidente, o recurso é tempestivo e, para o acórdão recorrido, prevaleceu o entendimento, por voto de qualidade, de que não há entre as estimativas e o tributo devido no final do ano uma relação de meio e fim ou de parte e todo, e, sendo assim, a obrigatoriedade de seu recolhimento não fica afastada em função de apuração de prejuízo, que no caso foi no ano de 98, e nem limitada ao tributo devido aqui 99 e 2000, que são os 3 anos em que as multas isoladas foram exigidas. A obrigatoriedade, aos olhos da decisão recolhida, subsiste integralmente e a sua não observância enseja aplicação. O paradigma apresentado é um acórdão antigo aqui dessa própria primeira turma da Câmara Superior, e eu cito aqui a parte final. E realmente, a meu ver, do confronto das decisões, tudo leva a que caso a presente matéria fosse julgada pelo colegiado que proferiu o paradigma, a decisão seria reformada para fins de cancelar a multa isolada. Então eu reconheço a divergência e conheço do recurso especial. Presumo que não vai ter controvérsia aqui, posso seguir, né, presidente? Pode até resumir, acho que todo mundo já conhece a tese. Exatamente. Então, aqui, não sei se o Alexandre, porque na nossa turma, doutor Alexandre, eu não lembro... Não, eu vou colher a votação, Não, é que eu falo porque eu só fui conhecer a tese quando eu estava na Câmara Superior. Que pareça, como o Alexandre participou muito durante a primeira sessão, não sei se ele conhece a tese. A tese está... A interpretação do artigo 44, enquanto não alterado pela medida provisória de 2007. Então, o caput falava, nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas, calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição. E aí,
O inciso 4º do parágrafo 1º tem uma ressalva de que a multa isolada também se aplica no caso da pessoa jurídica sujeita ao pagamento de IRCS, não fazer, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base negativa. Então, a interpretação desses dispositivos antes da operação já foi objeto de muito debate, aí eu vou falando tudo aqui. Eu vou resumir lá embaixo, que tem um quadro que dá para você comparar na página folhas 8 do meu voto, eu coloco as duas redações do dispositivo. Então, você vê como é que era a redação antes e a redação posterior. E aí, ao longo do voto, eu falo de técnica de hermenêutica, que os incisos, eles sempre estão submetidos aos limites do caput. Como o legislador, no próprio caput, limitou, ao meu ver, a que a multa fosse sempre calculada com base na totalidade ou diferença do tributo ou contribuição, caso as estimativas que se valeu como base a autoridade fiscal para cobrar superassem o efetivo IRCS, não tem guarida a cobrança da multa isolada em face da limitação do caput. Então, eu entendo que, naquela época, ou seja, antes da MP, aquele inciso 4 era praticamente uma norma ineficaz, salvo se a autoridade julgadora cobrasse no próprio ano calendário a multa. Tem julgados antigos da Câmara Superior nesse sentido, porém, nos últimos julgamentos que eu participei, prevalece aqui nesse colegiado antes do doutor Alexandre Matosinho a tese do fisco de que, na verdade, já havia previsão legal suficiente para cobrar, como foi feito nesse caso. Cito aqui um trecho de um voto do Dr. Caio Quintela, cito também um trecho da Cristiane Costa, então é uma matéria bem polêmica, que ora a Câmara Superior foi favorável à tese dos contribuintes, mas que atualmente é favorável à tese fazendário. Mas a minha conclusão é de que a redação do caput não dava margem para a interpretação que se valeu a fiscalização, lembrando aqui que é multa, que, na dúvida, aplica-se a interpretação mais favorável ao contribuinte. Se você, aqui é muito interessante, se você buscar a jurisprudência desse tema nos últimos 10 anos do CARF, você vai achar várias, para não falar milhares, vamos falar centenas de decisões, várias das quais, inclusive, do antigo voto de qualidade. Enfim, o meu posicionamento é contra a aplicação da multa isolada, com base no caput do artigo 44, antes da MP, como foi feito, ou seja, só sobre as estimativas, sem perceber que o contribuinte procurou prejuízo ou valor menor do que as estimativas. Então, presidente, eu acho que não há como prosperar a cobrança, nos termos em que ela foi formulada, afinal, os fatos são anteriores à alteração legislativa apontada. Eu afirmo no meu voto que a tese fazendária ela só vale a partir de fevereiro de 2007, e por causa da irretroatividade, artigo 112, eu afasto a multa isolada, por isso eu dou provimento ao recurso especial do contribuinte, como voto. Conselheira Edeli. Estou procurando aqui para situar melhor. Eu não me lembro se foi Supergesso o primeiro caso, Caio vai poder me dizer. Então, 9101005078, né, que foi quando a composição mais recente dessa primeira turma passou a discutir também os fundamentos do conselheiro Marcos Vinícius Neber, né, para afastar a penalidade nessas circunstâncias, né? Então, que é a tese condutora do 0105502. Então, essa tese que foi invocada pelo conselheiro Caio no caso Supergesso, e da qual eu discordei, entendendo que, no caso de sempre ter dito que na concomitância também era válida a multa mesmo antes de 2007, mas me submeto à súmula, mas nos casos em que não há concomitância, entendo que a redação do artigo 44 da 9430, antes da alteração da MP 351, validava essa
possibilidade, né, nesse voto 9101005078, no voto vencedor, eu confronto os argumentos do conselheiro Caio, do conselheiro Marcos Vinícius Neder, e por isso diverjo do conselheiro Tozelli, e deixa eu me situar, isso aqui é recurso do contribuinte, né, o provimento ao recurso do contribuinte. Repete o número, por favor. O número desse seu julgado aí que você menciona, qual que é? 9101005078. Obrigado. Conselheira Lívia. Fazendo remissão à minha declaração de voto nesse 9101005078, que também foi na 005080, foi uma sessão muito interessante, tivemos várias testes para esse tema da multa isolada, após o encerramento, concomitância. Foi bem interessante para a gente formar uma opinião e eu preparei essa declaração de voto realmente para ver se todas as teses no meu raciocínio ficavam em pé. Fiquei feliz que ficavam. Então, ali tem uma posição bem abrangente de todas as teses ali, porque que eu acho que todas ficam em pé. Remeto aquela para, no caso, negar provimento. Acho que só faz sentido falar em multa isolada quando ela é cobrada após o ano calendário, senão ela não é isolada, ela é cobrada junto com o tributo. Enfim, por essas e outras razões, acompanho, mas não nos termos do voto da Edeli, porque eu tenho conclusões. Eu acho que a base de cálculo não mudou. Com a lei nova e com a lei anterior, a base de cálculo da multa isolada sempre foi a mesma. Está explicado tudo ali na declaração de voto. Então, com as conclusões da divergência da doutora Edeli. Conselheira Andréa. Eu voto com a divergência, presidente, para negar provimento ao recurso da conselheira Edeli. Conselheiro Caio. Bom, eu agradeço o relator pela citação, pela menção ao meu voto e eu voto comigo mesmo. Então, eu voto com o relator, presidente. Conselheiro Fernando. Presidente, com a divergência da conselheira Edeli. Conselheiro Tozelli já foi. Conselheiro Matosinho. Também acompanho a divergência, presidente. Conselheiro Alexandre. Eu vou acompanhar o relator, presidente. Conselheira Rita. Eu acompanho a divergência da conselheira Edeli, então fica negado o provimento por maioria, vencido o relator e os conselheiros Caio, Alexandre Evaristo e Rita. Designada a conselheira Edeli. Eu queria fazer voto vencedor, porque eu fui pelas conclusões, presidente. Então tá. Lívia, conclusões. Não é dever? Não, você quer fazer dever. Designada Edeli e dever Lívia. Presidente, só para deixar consignado que o conhecimento foi por unanimidade. Está na gravação. Conhecimento unânime. Conselheira Edeli, item 5. Com a palavra, processo 19.515.720.088.2011.79. ADEM. Assessoria. Recurso especial da Procuradoria, acórdão 14.01.001.115, que deu provimento parcial ao recurso voluntário. Aqui, omissão de receita, depósito bancário com acréscimo de multa agravada e também outras exigências. O colegiado ACO excluiu o agravamento da penalidade, deu provimento aqui em outras matérias. A Procuradoria interpõe recurso especial, questionando o afastamento do agravamento da penalidade. Traz aí os paradigmas indicados. Diz que apesar do contribuinte não ter atendido a intimação formulada pelo fisco, deixando de apresentar esclarecimentos solicitados por ele, o colegiado afastou o agravamento da penalidade. Aqui,
Os argumentos de praxe, o termo de verificação relata o não atendimento às intimações nos prazos marcados, o dispositivo determina expressamente que o atendimento às intimações devem ser atendidas tempestivamente, e aí os argumentos de praxe em favor da qualificação. O contribuinte, afirmando-se intimada, apresentou contra-razões, destaca a definitividade do acordo recorrido em relação à parte cancelada e não enfrentada, e quanto ao desagravamento da penalidade, depende do não conhecimento, porque os acordos comparados não tratam de situações idênticas. E a demonstração analítica não pode se limitar à ementa e traz as justificativas aqui para dizer que as intimações foram atendidas. Passando à frente, ela não interpôs recurso especial. E vou ao voto. A contribuinte contesta a admissibilidade apontando não existir identidade, bem como que a análise do recurso demandaria reexame de provas. Inicialmente, registra que a divergência não demanda identidade, mas sim similitude. No presente caso, e se há similitude, estabelecido alinhamento, a solução do dissídio poderá se dar sem reexame de provas, ou seja, com base apenas nos referenciais fáticos já estabelecidos no acordo recorrido. No presente caso, o agravamento foi aplicado sobre créditos bancários decorrente da falta de comprovação da origem de depósitos bancários, bem como sobre exigências de demais receitas. A autoridade, porque não atendimento no prazo marcado de intimação para prestar esclarecimentos. A autoridade relata essa exigência nos seguintes termos: mais uma oportunidade de comprovação da origem dos depósitos. Em sua conta foi dada a ADEM ao ser intimado por meio de termo de intimação a comprovar o vínculo entre os documentos apresentados e os depósitos recebidos em sua conta corrente. Solicitou adiamento, fim dos quais, não havendo manifestação por parte, foi lavado termo de embaraço com agravamento. Em 26, após a lavratura do termo de embaraço, o sujeito passivo apresentou resposta ao termo de intimação. O termo de intimação número 3 exigiu da contribuinte a prestação de esclarecimentos acerca de justificativas apresentadas para a comprovação da origem dos depósitos. Parte desses depósitos estarão injustificadamente associados a operações de multa, e assim seja a presunção de omissão de receita, e outra parcela resultou na apuração de ganho de capital suprimido da tributação. O colegiado afastou o agravamento sob os fundamentos de que só se justifica quando plenamente caracterizada a recusa ou ainda quando o atraso causa prejuízos à fiscalização. E passando essa transcrição, como se vê, embora a atuação fiscal não vincule o agravamento à falta de apresentação de extratos bancários, foram estas as referências fáticas para análise da conduta da contribuinte em conclusão de que ela não autorizaria o gravame em debate. Possivelmente, existe, eu não li, tá, mas aqui a discussão toda recaiu sobre, vocês viram que ali, quando eu li o texto da acusação, ela fala que a contribuinte não apresentou comprovação da origem, a discussão quanto aos elementos de prova de origem dos depósitos bancários. Era dessas intimações que resultou o agravamento. Mas o colegiado afasta o agravamento, entendendo que foi por falta de apresentação dos extratos bancários, né, prestação insuficiente. Então, embora a autuação fiscal não vincule o agravamento à falta de apresentação de extratos bancários, foram estas as referências fáticas para análise da conduta da contribuinte e conclusão de que ela não autorizaria o gravame. Possivelmente, a análise do colegiado foi influenciada por outro termo de embaraço à fiscalização, lavrado por falta de atendimento ao termo de intimação número 1, no qual foram exigidos às sociedades demonstrações contábeis e extratos. A defesa da contribuinte também mais se estende em questionar a literatura do primeiro termo de embaraço, quanto ao segundo, apenas que o prazo concedido para a prestação de informações era exíguo em razão da complexidade dos fatos. Contudo, embora relate no TVF aquelas primeiras ocorrências, inclusive mencionando a constatação apresentada a contestação apresentada pela contribuinte à acusação de embaraço, a autoridade fiscal não as invoca para motivação do agravamento. Então, tem aí o agravamento, aqui acréscimo de 50%, apurar sobre mais receitas, em virtude do não atendimento pelo sujeito passivo ao termo de intimação número 3. De toda sorte, consoante as premissas aqui inicialmente fixadas, para que o julgamento do recurso especial não se preste ao reexame de prova, impõe-se observar essas premissas fáticas do acordo recorrido, normalmente tendo em conta que eventual obscuridade ou contradição nesta análise deveria ter sido confrontada por meio de embargos, o que não se verificou no presente caso.
Assim, em um contexto no qual se observou que o sujeito passivo colaborou em sua maior parte do tempo com a autoridade fiscal e deixou de apresentar elementos que, inclusive, não impediram a autuação fiscal com base na presunção do 42, o colegiado apoia identificou evidências de que o atraso no atendimento à intimação poderia decorrer de um mal-entendido, tornando injustificado o gravame aplicado. Então, por isso, eu não consigo aplicar a súmula 133, embora a acusação fiscal, se eu fosse me pautar nela, talvez fosse o caso de aplicar a súmula 133, o agravamento na visão do colegiado decorreu da falta de atendimento à intimação para apresentação de extratos bancários e não da intimação que exigiu a comprovação da origem dos depósitos. De outro lado, ainda que a divergência seja analisada sob a ótica da motivação fiscal original para o agravamento, tem-se que os fatos tardiamente esclarecidos, em parte, resultaram na autuação por omissão de ganho de capital. Então, pelo menos uma parte do agravamento aí não decorreria, não ensejaria a aplicação da súmula 133, e não presunção de omissão de receita por falta de origem de depósito bancário. Assim, não é o caso de negar conhecimento a recurso fazendário em função do 67, parágrafo 3º, e precisa analisar os paradigmas. O 104.21.835, a Procuradoria diz que não cabe desagravar a multa quando o contribuinte não observa o prazo fixado nas intimações. No mesmo sentido, 108.08356. Primeiro paradigma, porém, é suficiente para a caracterização da divergência. Esse aqui é o mesmo que foi admitido no caso da André, 104.21.835. Ele é recorrente, né, apresentado pela fiscalização. Porque é uma fiscalização de pessoa física. Alguém caiu? Fernando, Bom, aproveitando esse paradigma, ele é recorrentemente acatado pela turma, né? Não tem. Podemos voltar. Fernando, está ouvindo? Agora sim, presidente. Tá, então vou continuar de onde parei quando você caiu. 104.21.835 é um paradigma recorrentemente trazido pela Procuradoria, porque é uma fiscalização de despesas médicas em que a contribuinte apresenta os documentos que ela tem, cheques ou não tem cheques ou extratos, mas apresenta os outros documentos, e apesar de justificativas apresentadas para o não atendimento, o fato de não ter apresentado aquilo que a fiscalização queria justifica o agravamento da penalidade. Então, eu entendo, assim como no caso anterior, que existe semelhança, porque no presente caso, o sujeito passivo apresenta tardiamente os extratos, ou mesmo os documentos que lhe foram exigidos para complementar outros antes entregues para a comprovação da origem dos depósitos, no paradigma, enquanto no paradigma em referência, o agravamento foi mantido porque caracterizava a hipótese de atendimento fora do prazo marcado, ou seja, diversamente do firmado pelo colegiado a qual o colegiado que proferiu o paradigma entendeu observado o agravamento frente a atendimento insatisfatório de intimação fiscal, deixando de cogitar as circunstâncias subjetivas que pudessem justificar esse agir. Já o 108.08356 traz consignado que o agravamento se deu em razão de a contribuinte deixar de atender deliberadamente a intimação, afinal a finalidade é mantida porque houve descumprimento dos prazos, ou seja, houve intimações que deixaram de ser atendidas, e por essa razão se afirmou o descumprimento dos prazos. Não há como, no presente caso, qualquer discussão quanto ao cabimento do agravamento por atendimento insatisfatório. Então, estou conhecendo com base no 104.21.835, e dentro desse alinhamento fático com o acórdão recorrido, já que não posso promover aqui reexame de provas, então vou verificar se cabe o agravamento da penalidade na hipótese que o colegiado decidiu. Aí trago de novo 9101001456, mas aí complemento com outros votos meus que foram, que concluíram pelo não cabimento da multa agravada, em razão de análise objetiva da conduta do sujeito passivo. Então, o 4769, eu entendi que o contribuinte não tinha como responder à fiscalização aquilo que estava sendo requerido, porque era de uma empresa sucedida, era documentos já de há muito tempo. No 914683, ampliei um pouco mais essa discussão, e dessas três decisões que eu venho aplicando, firmei as seguintes premissas para a decisão da matéria. A falta de atendimento pode decorrer também de intimação para apresentação de documentos.
É desnecessária a prova de prejuízo ao procedimento fiscal. A exigência veiculada na intimação desatendida deve ser necessária e motivada, né? O segundo caso, a fiscalização, houve essa discussão se a fiscalização precisava pedir o que estava pedindo, e justificativas apresentadas pelo intimado à autoridade fiscal para não atendimento devem ser analisadas quanto à sua razoabilidade. Em síntese, o agravamento é cabível quando a autoridade solicita esclarecimentos de documentos que necessite, o sujeito passivo estando obrigado a prestá-los e devendo deles dispor, deixa de fazê-lo no prazo marcado. Recentemente, a aplicação dessas referências resultaram no voto vencido do caso da JAN, que a Liviane mencionou, 5229, ali havia intimação objetivamente não atendida e que era necessária ao fisco. E passando aqui no presente caso, sob a ótica das premissas fáticas analisadas pelo colegiado ACO para decidir contra o agravamento, a contribuinte, depois de reintimada, atendeu a intimação para apresentação de extratos bancários, mas os documentos foram recebidos com a ressalva de que os extratos não são os originais, não estão completos, portanto, não atendem ao solicitado. Lavrado o termo de embaraço, a contribuinte apontou que os extratos foram apresentados em fase de termo de início e novamente entregues em razão de reintimação, além de disponibilizados em meio digital, esclarecendo também a inexistência de extratos bancários incompletos. A autoridade fiscal informa no termo que, ao receber esse documento com ressalvas e dando continuidade à fiscalização, foi solicitado que elaborasse o demonstrativo dos depósitos e que fornecesse cópia dos extratos em que constassem tais depósitos, sendo que apresentada uma lista, porém nenhum novo extrato foi entregue, motivando a expedição da RMF. Ao final, o TPR somente especifica que os extratos não guardam padrão de uniformidade, há vários formatos de extratos sobre posições de datas e folhas. Contudo, em minha opinião, ocorrências como sobreposição de datas e perda de sequência são esperadas em extratos bancários arquivados à época dos fatos, o que são precisamente aqueles exigidos do sujeito passivo para comprovação de seus registros. Resultado diferente seria alcançado apenas se o sujeito passivo requeresse a prorrogação de prazo para obtenção junto às instituições financeiras dos extratos recolhidos. Mas não há como afirmar que essa obrigação lhe incumbiria quando arquivados, ainda com algumas deficiências, os extratos produzidos à época dos fatos. Assim, ante as evidências de que a contribuinte apresentou no prazo marcado os documentos que deveria possuir arquivados em razão das ocorrências do período fiscalizado, as deficiências verificadas e o eventual sobretrabalho ocasionado para sua análise não se conformam ao contexto da recalcitrância que a lei pretende reprimir mediante a imposição de uma penalidade mais gravosa. Minimamente há nesse contexto dúvida quanto à caracterização da conduta, razão pela qual o artigo 112.4 do CTN. Aliás, talvez por essa razão, nem mesmo a autoridade fiscal invocou essas circunstâncias para agravamento da penalidade. De outro lado, se possível fosse a apreciação dos fatos que efetivamente motivaram o agravamento, dever-se ia ter em conta que a contribuinte intimada a prestar esclarecimentos deixou de fazê-lo no prazo de 15 dias corridos, mas solicitou a prorrogação do prazo por 5 dias, que lhe foi concedido em 17/3, fim do qual lavrou-se termo de embaraço em 28/3. Esclarecimentos exigidos somente foram prestados em 26 de abril. Em tais circunstâncias, não prosperariam as alegações da contribuinte quanto à complexidade do que lhe for exigido. Essas circunstâncias deveriam ter sido reportadas à autoridade fiscal e motivado o adequado pedido de prorrogação de prazo para atendimento à intimação. A contribuinte, porém, se manteve silente depois de obter a estreita prorrogação pleiteada e somente apresentou os esclarecimentos um mês depois de expirado o prazo. Então, entenderia que caberia o agravamento. Não sendo este, porém, o contexto fático submetido à avaliação desse colegiado, impõe-se concordar que, sob as premissas postas no voto condutor do acordo recolhido, sua conclusão não merece reparos, por isso nego o provimento a recurso especial da Procuradoria. Não tem jeito de ser fácil esse processo. Então, da premissa de conhecimento que cada um tem. Né? Na minha opinião, precisamos decidir os fatos que orientaram o colegiado ACO a decidir pelo não agravamento da penalidade. Os motivos da acusação fiscal são outros, mas eu entendo que eu não posso ir à acusação fiscal e desprezar o acórdão recorrido. E analisando o acórdão recorrido sobre as premissas fáticas que lá estão, não tendo a Procuradoria ingressado com embargos para correção desse erro, entendo que deve ser negado o provimento a recurso da Procuradoria, porque a apresentação com deficiências de extratos bancários, depois que o contribuinte respondeu, né, tem uma reintimação, mas é uma reintimação depois de uma resposta, porque a fiscalização reintima dizendo que aquela resposta é insatisfatória.
né, não é uma reintimação por omissão. Então, nessas circunstâncias, extratos bancários da época dos fatos apresentam realmente essas deficiências e não podem ser elas invocadas para afirmar uma prestação de resposta insatisfatória e motivar o agravamento da penalidade. Eu nego o provimento da recurso à Procuradoria. Matosinho, conselheiro Matosinho. O ponto que eu gostaria até de compreender, até para futuro relato da minha parte, estou entrando no colegiado, eu estranhei essa perspectiva adotada pela Edeli, no sentido de se limitar à análise da premissa do colegiado, né? Esse, para mim, assim, me pareceu, me causou estranheza. Para mim, a gente reanalisava a partir da acusação fiscal e das teses veiculadas no recurso. E aí, claro, dizer o acerto ou não da decisão. Então, eu gostaria até, para posicionar futuramente, assim, eu estranhei, de fato, essa linha. A conselheira quer falar. Eu acho que a gente não está limitado à tese, mas a gente, num recurso de divergência, está limitado a fatos. Eu penso que o que subiu, eu aplico o direito que eu entender correto aos fatos, em relação à matéria que sobe. O problema aqui foi uma situação excepcional em que o colegiado ACO decidiu com base em fatos diferentes da acusação fiscal. Então, isso é bem complicado. No processo todo, mas cada um com cada qual. Bom, conselheira Lívia. Eu entendo com a doutora Edeli, acho que a principal para verificar a divergência jurisprudencial é ver se o paradigma reformaria o recorrido. Eu tenho que contrastar as duas decisões para ver se tem divergência jurisprudencial. Só vai ter se os dois, analisando os mesmos fatos em tese, não sei se são os fatos do processo ainda, porque não estou no mérito, se os dois, partindo das mesmas premissas jurídicas e fáticas, chegam a conclusões diversas. Se sim, temos uma divergência, conheço. Se depois de conhecer eu vejo que os fatos não são aquele do acórdão recorrido, isso é mérito, aí eu vou julgar diferente. Mas eu acho que, para fim de conhecimento, eu concordo integralmente com a doutora Edeli. Eu confronto só recorrido e paradigma, acho que a Edeli quer falar. Porque eu acho que isso está na premissa do conhecimento. Então, eu estou conhecendo nesses termos para analisar a divergência jurisprudencial em relação aos fatos que foram julgados pelo colegiado ACO. Caso esse meu entendimento não prevaleça e se entenda que o conhecimento é em relação à acusação fiscal ampla, então eu já tenho voto também para decidir. Aí eu mudo o meu resultado. Porque em relação à acusação principal, eu entendo que a multa deveria ser mantida. Agora, eu não consigo, para isso eu tenho, a questão deixa de ser, no meu entendimento, divergência jurisprudencial. Aí, realmente, é aplicação em novos fatos. Né? Então, por isso que eu estou enfatizando, se conhecer por outros fundamentos e se os meus fundamentos, se eu ficar vencida, né, então aí eu redireciono o meu voto de mérito. Conselheira Lívia. Eu estava com a mãozinha, mas é meu voto já. Então, no conhecimento, acompanho integralmente a doutora Edeli. No mérito, temos um pouco as premissas diferentes, acho que já foi bem reforçado. Eu vou pelas conclusões a negar provimento ao recurso da Fazenda, acompanho a relatora pelas conclusões do mérito. Conselheira Andréa. A questão do conhecimento, para mim, formou divergência, a matéria subiu. No que subiu, vamos analisar. Então, já falei isso no início da sessão e outras reuniões que a gente já teve oportunidade, sei que o doutor Caio não concorda comigo, mas é assim que eu penso. Então, formou a divergência, formou o dissenso, a matéria sobe. No que sobe, vamos analisar a matéria. Então, nesse caso, eu conheço do recurso, mas no mérito, eu dou provimento, abro divergência para dar provimento ao recurso da PGFN, presidente. Conselheiro Caio. Só sendo breve, não é que eu discordo... Posso falar antes do Caio, Adriana?
Posso falar? Porque no voto, só para esclarecer o voto da Andréia, é pelas conclusões, você entende então que você não decide, que você decide o auto e não a matéria do acordo? Porque é isso que eu estou tentando frisar. É preciso que os votos sejam colhidos com clareza quanto à extensão do conhecimento. Porque se eu ficar vencida na minha vertente de conhecimento, eu mudo meu voto de mérito. Voto pelas conclusões do conhecimento, isso mesmo. Ok, conselheiro Caio. Bom, então, em relação à questão do conhecimento, até como adiantado pela doutora Andréia, da nossa suposta divergência, o que acontece é que a Câmara Superior do CARF, ela exerce uma função institucional. Então, o nosso contencioso, graças a Deus, confere 2 instâncias ordinárias, que é a DRJ, e as turmas ou extra ou ordinárias do CARF, para debater fato e prova e aplicar o direito. Para que presta-se a CSRF? Institucionalmente só, para que a jurisprudência seja aplainada, para dar uma resposta para a sociedade de qual a posição do órgão sobre tal tema. Acho que na medida que você entende que a jurisdição institucional da Câmara Superior, ela refere-se à autuação, a gente cria 2 problemas. O primeiro, inovação. Então a gente tem a figura de algo que não foi tratado, algo que não foi trazido na decisão do contribuinte, que ele tem certeza que ele ganhou, vamos supor. Então, ele não tinha nem interesse de embargar, a Fazenda entra com recurso, é conhecido por conta do que foi julgado, mas aí reverte esse entendimento contra o contribuinte com base no que está no auto de infração, que nem foi debatido pela ordinária. Então, você tem a situação de segurança jurídica, e você tem o segundo ponto, que é exatamente daí, na minha visão. Quando você leva muito a ferro e fogo essa coisa de, chegou o livro, eu vou abrir o livro, né, que o doutor André Mendes Moura falava, você só tem que tomar cuidado que o livro, o que vai ser julgado é tudo aquilo que foi debatido na decisão recorrida, porque a nossa provocação ela é recursal, ela não é devolutiva, né? Então a nossa situação aqui não é que devolve toda a matéria para a gente, como pode acontecer com as turmas ordinárias. Nós vivemos numa exceção processual afunilada pela hipótese do 67, entende? A hipótese do 67 ela sempre vai tratar o quê? Da decisão do que foi decidido. Então, posto isso, desculpa pelo tempo, eu acompanho a Edeli nos termos, né, na circunscrição do que ela decidiu, que eu concordo que é com base em decisão, e no mérito eu também tenho que acompanhar pelas conclusões, até por uma questão lógica, né? Só que também não são as mesmas da Lívia, presidente. Então é isso, no mérito com a relatora, no conhecimento com a relatora e no mérito pelas conclusões, ok? Deixa eu só entender a posição de vocês até agora. Vocês estão querendo dizer que se tem 2 decisões conflitantes, eu tenho que aplicar uma das 2, é isso, em outras palavras? Não, é muito mais fácil explicar o contrário. O auto de infração foi lavrado com base em A, B e C, ok? Aí, quando a TO julgou, A, B e C são matérias distintas, não, são fundamentos distintos para a mesma matéria. Perfeito. Aí, quando chega na TO, apenas A bastou para aquela TO falar, o auto de infração é improcedente, não estou nem falando de nulidade, porque isso também é importante. Mas falou, é improcedente, só enfrentou A. Fazenda não embarga, o que só, na nossa visão, o que só pode subir para a gente é A. Ainda que no TVFT é C. Eu já entendi, eu discordo. Mas aí o contribuinte é possibilita a data máxima V, né? Eu discordo porque veio o assunto e quando subiu o assunto eu vou aplicar o meu entendimento, eu não estou jungido aquilo. E isso vai acontecer, inclusive, quando eu tiver um precedente vinculante. Isso pode me limitar a não aplicar até o precedente. Bom, tem 3 mãozinhas levantadas de pessoas que já falaram, então vou colocar na ordem das que falaram, da votação. Edeli, depois Lívia, depois André. Diga.
Acho até que a Andréia pediu antes, né? Mas eu pôr o Caio, presidente, é rápido, é bem rápido. Eu quero só dizer assim, não quero ser tão assim imediatista e dizer, o Caio vai depender, né, doutor Caio, assim, data máxima vênia. Mas a questão é que para ambas as partes, o meu entendimento é o mesmo, seja para o contribuinte, a matéria contrária que ele está defendendo, seja para a fazenda. Então, quer dizer, uso mesmo a imparcialidade é para as duas causas, não só para uma, deixar isso claro. Conselheira Edeli. O exemplo do Caio não cai bem aqui, porque quando você tem 3 fundamentos e só se decide com um e esse um suscita divergência, a gente fica nesse um, mas se a gente reverte o entendimento, a gente restitui para analisar os outros 2. Né? Então, é diferente. Aqui, ele não fez isso. Eu nem concordo com essa devolução. Eu nem concordo com essa devolução. Não, então, agora, só para concluir, existe uma recomendação no Manual de Admissibilidade, né, que me toca, porque eu fiz isso várias vezes, né, quando o Manual de Admissibilidade orienta sobre verificação de pré-questionamento, ele diz, se você tem que buscar os elementos de divergência na acusação fiscal e não no acórdão recorrido, muito provavelmente você está diante de uma ausência de pré-questionamento. Né, porque é preciso que o colegiado ACOI tenha analisado o fato. Né, então, quero deixar bem pontuado aqui. O meu problema com esse processo é o fato analisado no acórdão recorrido, porque eu entendo que teses não. Eu não estou presa às teses do recorrido do paradigma, mas aos fatos, né, para aferir similitude, entendo que sim. Entendi. Conselheira Lívia. Acho que a doutora Edeli já falou tudo. Acho importante a gente também diferenciar a matéria de fundamento, né? Não estamos limitando o fundamento, estamos tratando de matéria, mas concordo integralmente com a doutora Edeli. Tá, então você, Caio e Lívia, e você, Edeli e Lívia, conhecem, nos termos da Edeli, e cada um acompanha no mérito por suas conclusões. E a Andréia abriu divergência, mas o conhecimento também foi pelas conclusões. Conselheiro Fernando. Vamos lá, presidente, essa questão do conhecimento é complicada. Eu acho que a questão dos fundamentos, a gente não fica amarrado, né? Talvez entendi o que o conselheiro Caio estava falando, mas aí na hora dele dar o exemplo, ele acabou falando de fundamento, e eu acho que estava querendo falar de 3 fatos, né, sobre a mesma infração, o que a conselheira dele está colocando aqui é que os fatos tratados no acórdão recorrido são distintos da acusação, né, e não que havia 3 fundamentos e adotaram um dos 3 ou um quarto, não é essa a questão. Eu também tenho muita preocupação quando a gente começa a ter que julgar o processo, revolver matéria probatória, fatos, isso parece que foge um pouquinho da nossa competência, né? Mas sempre vamos, às vezes, nos pegar alguma situação que a gente fica numa situação limite e essa dúvida acaba surgindo no julgamento. Eu vou acompanhando o conhecimento, só queria tirar uma dúvida com o conselheiro dele, que deu um problema que eu não estou conseguindo abrir o TVF. O agravamento da multa se deu em relação à infração que foi analisada por base nos extratos também, ou não? O agravamento pega a omissão de receita, depósito bancário e ganho de capital. Isso, tá. Eu queria saber se o ganho de capital foi apurado com base, porque eu só penso em agravamento se tiver uma correlação do que eu não respondi com a autuação, né? Porque às vezes tem 4 infrações, um ponto que não foi respondido e acaba agravando a penalidade em relação a todas as infrações. Não, nesse aqui estamos tranquilos, então, né? Porque a fiscalização vem reclamando da forma como ele apresenta as justificativas para as alegações de mútuo,
e vem declarando insatisfatória. Eu acho que ela vai buscar mais alguns elementos, além desses insatisfatórios que a contribuinte trouxe, e numa parte ela entende comprovado e autua como ganho de capital, mas houve problemas nas respostas a essas intimações até ela chegar a essa finalidade. Então, vem tudo como depósito bancário, e aí, nesse meio de caminho, tem as deficiências de respostas da contribuinte ao termo 3, que vão justificar o agravamento, e no final, ela abre essa parte, eu entendo que é ganho de capital, essa parte eu entendo que é depósito bancário, e agrava as duas. Porque a conduta que justifica o agravamento está um passo antes. Tudo bem, é que eu sempre... essa correlação tem que ter origem, a autuação, de alguma maneira, naquilo que se obstou o conhecimento do fisco no atendimento às intimações, né? Então, no mérito, presidente, eu vou acompanhar o voto da relatora pelas conclusões, até em razão do processo que a gente já julgou hoje também, na mesma linha do conselheiro Caio. Conselheiro Tozelli. Queria ter escutado esse debate, porque anteontem acabei pegando um caso que fez eu rever de novo, mais uma vez, os critérios objetivos para que o jogador, na hora de conhecer. E engraçado, Edeli, que essa sua passagem, inclusive na minha minuta de voto, eu achei muito boa, que é exatamente o que o manual fala aqui. Se o jogador precisar buscar fora das peças do processo, já é um indicativo do quê? Do pré-questionamento. E aí, eu sempre, até agora, presidente, eu estudava muito os pressupostos da divergência. E aí agora eu fui estudar o pré-questionamento, porque eu acabava confundindo muitas vezes uma figura na outra. E a conclusão que eu chego, inclusive para os colegas novos, que é a conclusão que até esse momento, eu digo até esse momento porque o conhecimento eu sei que eu ainda vou rever várias vezes as minhas próprias premissas para tentar chegar numa regra objetiva. É que uma coisa é pré-questionamento e a outra coisa é dissídio jurisprudencial. São coisas autônomas que impedem o processamento do especial. O pré-questionamento, aí entra essa figura da premissa fática. Então, na verdade, quando a matéria sobe, eu acho que ninguém aqui diverge de que você pode ir por um ou outro fundamento. Mas a questão é se a premissa fática não foi atacada, aí muda tudo, porque aí não é caso de ausência de dissídio, é causa de vício de pré-questionamento. Então eu demorei muito para entender isso e hoje foi muito bom porque clareou até agora essas, digamos, dois pilares, né, do conhecimento recursal. Registrada a ressalva, e aqui eu me alinho com o entendimento do conhecimento com a Edeli, ainda que nesse caso também me incomoda muito esse precedente guarda-chuva, mas eu consigo ver que na segunda tentativa dele provar o pagamento da despesa médica com extrato, e aí foi considerado tardio isso mau atendimento, dá para colocar aqui que poderia ter uma reforma caso o colegiado paradigma julgasse. E Dr. Caio está antes de mim hoje, eu me alinho praticamente, acho que a gente não tem nenhuma divergência nos critérios jurídicos de aplicação de agravamento, então eu vou acompanhar a divergência do Caio. Esse é meu voto, presidente. Diga, doutor Caio. 3 segundos. Só quando eu dei o meu exemplo, eu realmente usei a palavra fundamento, mas o que estava na minha mente eram, vamos por assim, elementos acusatórios, ok? Eu tenho 3 motivos do ato administrativo, é isso que eu quis dizer. Se só um deles foi tratado, eu acho que você não pode, era só isso que eu queria dizer, porque realmente fundamento jurídico a gente pode sim trazer, mas eu estava pensando em motivação da acusação, porque o contribuinte foi autuado. Se traz 3 motivos, que aí tem fato e direito no pacote, se só um foi explorado na decisão, eu não posso resgatar aquele outro que foi esquecido e já sucateado desde a DRJ, por exemplo. Era só isso que eu queria esclarecer. Conselheiro Matosinho. Presidente, eu vou também acompanhar a relatora no conhecimento, nas conclusões, no mérito pelas conclusões, alinhado aí à discussão que já tivemos anteriormente, e assim, ressaltando que reservo o direito de pensar sobre essas questões do pré-questionamento e
do limite de conhecimento desse recurso, né? Foram ponderações importantes, preciso refletir para trazer em casos futuros, mas nesse momento seria essa, acompanhando no conhecimento e pelas conclusões do mês. Conselheiro Alexandre. Obrigado, presidente. Eu vou acompanhar essa divergência do conselheiro Caio Quintela. Na verdade, ele não está com... É só as conclusões dele, você quer dizer, né? Isso, pelas conclusões... Está acompanhando, Conselheira Rita. Eu vou acompanhar a relatora, e só para ajudar no debate, né, essa questão do conhecimento realmente ela é muito complicada, né? O problema é que muitas vezes o recurso da Fazenda, quando ela parte da premissa equivocada do acordo recorrido, até as razões recursais ela vem limitada, o que nos impede muitas vezes de voltar na análise dos fatos, digamos assim, né? Sem extrapolar até o objeto do próprio recurso ou a argumentação recursal trazida pela própria parte. Então, eu acompanho a relatora. Eu não consigo concordar com o que vocês colocaram aqui em relação a conhecimento, não. Eu concordo com o manual, mas e a gente é um indício, concordo que se eu preciso ir no TVF, é um indício que não tem pré-questionamento, mas já vi casos sim que eu não posso ir no paradigma, mas no acordo recorrido já me vi em situações que preciso analisar desde a fiscalização para ver do que está sendo tratado. Então, eu vou acompanhar o voto da conselheira, a divergência da conselheira Andréa. Então, fica negado, conhecido por unanimidade, mas as conselheiras Andréa e Adriana acompanharam pelas conclusões. No mérito, negado provimento por maioria, vencidas Andréa e Adriana. E os conselheiros Lívia, Caio, Fernando, Tozelli, Alexandre, Matosinho e Alexandre. Rita também foi pelas conclusões, no mérito da Edeli ou integralmente? Não, eu acho que eu devo ter algumas considerações com relação à fundamentação. Eu só não gosto muito de votar assim, pelas conclusões, porque pode acabar tumultuando um pouco. Mas aqui alguém vai ter que, a Edeli vai ter que botar no voto dela, a Edeli vai ter que colocar no voto dela qual é a posição de quem acompanha pelas conclusões. E a maioria aqui é pelas conclusões. Porque Lívia, Caio, Fernando, Tozelli, Matosinho e Alexandre já foram. Então, sinta-se à vontade, porque tumulto não vai mudar em nada. Não, eu continuo acompanhando a relatora. Acho que a situação prática, a análise prática, ela é bem considerada. Parece que o Caio estava querendo falar e a Edeli também. Diga, Caio. Não, é dar a sugestão como a Edeli vai ter que incorporar para ser mais simples, faz uma remissão ao que foi julgado já no caso Willport. Eu ia sugerir incorporar as razões do Veneza, mas as suas razões do Veneza são Willport. Sim, mas tem que trazer. Ela vai ter que trazer para cá. Ok? Ok. Bom, vamos em Lívia. No Veneza eu fui pelas conclusões, então aqui também, se as conclusões são essas, as minhas conclusões são um pouco mais abrangentes. Dever, você? Você quer fazer dever aqui? Não precisa dever, não. Eu botei você pelas dependendo conclusões. de como pode parecer que está incoerente. Não, eu coloquei você pelas... A única que acompanhou ela que não é pelas conclusões é a Rita. Sim, é que minhas conclusões são diferentes do Caio, entendeu? Então, por isso que eu quero saber. Você quer que eu registre dever ou não? Não, eu só... Como a doutora Edeli vai dizer que as conclusões vencedoras são a do Veneza,
Eu não concordo com essas. Então, é só colocar livre a conclusões diferentes, talvez? Só algo assim. Porque senão vai parecer que aqui eu concordei, sendo que se aqui é lá eu não concordei, aqui eu também não posso concordar. Assim, não concordar. Estou sendo abrangente. Acho que votaram pelas conclusões, Caio, Fernando, Tozelli, Matosinho, Alexandre, e a conselheira Lívia com fundamentos distintos. Ok. O Fernando já faz isso. Ok. Bom, são 12h54, a gente retorna às 2h10. Ok, gente? 2h10, retorno. Podemos parar a gravação, Tainá.